Shabbat Shalom a todos. Vamos falar sobre a Parashá Vayetze, que significa ele sai. E nós vamos começar como de costume, né, lá por João, pela Brit Hadashah, João 1, do 19 até o 51, que é um pedação desse capítulo, né? E aí, nesse capítulo, Yohanan, o imersor, ele vai estar falando, vai estar sendo abordado. E os fariseus vão começar a perguntar assim: quem é ele? Você é o Mashiach? Você é o Eliyahu? Você é o profeta? Ele disse: não. E quem você é? E ele diz que ele é a voz do que clama no deserto, para preparar o caminho do Senhor. Então esta declaração tem um valor muito grande para a gente, porque ela mostra para a gente o seguinte: que nós temos que preparar o caminho do Senhor enquanto Ele ainda não chega. E uma outra coisa interessante é que Yohanan disse que ele estava fazendo a imersão com água, mas que viria alguém após ele, e que essa pessoa, ele haveria de fazer a imersão, né, com o Espírito sobre as vidas das demais pessoas. Então, Yohanan coloca isso de uma forma muito especial, mostrando que o Mashiach, ele iria vir e que ele estava só preparando o caminho para o Mashiach. E Yohanan também declara que ele teve uma experiência com o Yeshua, quando ele viu o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre o Mashiach, no dia que ele fez a imersão de Yeshua. E uma outra coisa também interessante, irmãos, é que quando Yeshua passou e Yohanan viu ele passando, qual foram as palavras de Yohanan? Ele disse assim: eis o Cordeiro de Elohim. E lá em Matitiel está dizendo assim, que tira o pecado do mundo. Então, o que aconteceu que Yohanan disse essas palavras? Yohanan reconheceu que Yeshua seria o sacrifício perfeito para tirar o pecado do mundo. Aleluia. E aí, quando a gente continua dando uma olhada no texto, dois discípulos que ouviram Yohanan dizer isso, começaram a seguir a Yeshua. E quando Yeshua viu esses dois discípulos de Yohanan seguindo a ele, falou assim: o que vocês estão buscando? E eles disseram assim: Rabi, onde que o senhor mora? Ele falou: vem e veja. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. E aí, irmãos, eles tinham dois discípulos, André, que era irmão de Kefa, e mais uns dois que ouviram aquilo que João tinha dito, né, que haviam seguido Yeshua. Ele pegou e eles foram e disseram: achamos um Messias. Aí, Messias, essa pessoa foi levado para Yeshua. Quem era essa pessoa? Natanael, né? Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moshe escreveu na Torá e nos profetas. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso é duro, né, irmãos? Pode vir alguma coisa boa de algum lugar? Meu pai. E aqui tem uma coisa interessante também, porque lá na região da Galileia, irmãos, apareceu um profeta que é muito desconhecido de todos nós, porque a gente fala assim: qual foi o profeta no Tanar que veio daquela região? O profeta Jonas. E ele prefigurou o Mashiach quando ele foi engolido por aquele grande peixe, tá? E uma coisa interessante é que eles sabiam que tinha um profeta naquela região. E essa pergunta é uma pergunta até bem estranha, né? Nós falamos assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí
quando Yeshua vê Natanael, ele disse assim: eis aqui verdadeiramente um israelita em quem não há dolo. Irmãos, pense bem. Natanael chega diante de Yeshua, Yeshua conhece Natanael, mas Natanael não conhece Yeshua. A gente sabe que Yeshua sabe todas as coisas. Aí, quando Natanael ouve essas palavras, Natanael fica muito espantado, e Natanael diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim: de onde me conheces tu? Quando é que você me viu? E Yeshua diz assim para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Ele estava orando, e Yeshua viu ele lá orando, e naquele momento ele reconheceu: peraí, tu és Ben Elohim, você é o filho de Elohim e você é o rei de Israel. E aí Yeshua disse assim: peraí, mas por que eu disse isso? Você creu agora? Vamos tirar uma lição disso, irmãos? Vamos tirar uma lição disso, porque às vezes a gente precisa ver as coisas para acreditar. A gente não consegue acreditar sem ver. Mas a verdadeira emuná, que depois se transforma em bitahon, que é a fé da fé, ela não é baseada em fatos. Ela é baseada nas verdades que estão na palavra do Senhor. E aí, a gente precisa acreditar naquilo que está escrito, para a gente poder depois ver o resultado. Mas uma coisa que é muito interessante é que, quando Yeshua diz essas palavras, ele diz assim: coisas maiores do que essa verás. Ele diz assim: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Elohim subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Preste atenção nessa declaração de Yeshua, porque essa declaração conecta a gente com a Parashá. Porque o que Yeshua disse que aconteceria com ele, aconteceu com Jacó. Aleluia! O que Yeshua está dizendo? Eu sou aquele que conecta os céus com a terra. Isso também é uma coisa muito interessante, irmãos, porque isso mostra para a gente um outro detalhe, que quando Jacó teve essa experiência para ele foi algo que mudou a vida dele. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso agora, irmãos, porque às vezes a gente não tem noção, né, do que acontece quando a gente tem uma experiência com o Senhor. Mas Jacó tem aqui um exemplo muito, muito interessante sobre isso. Quando ele sai da casa de seu pai e vai para a casa do seu tio, ele faz essa viagem, e ele sai de Beersheba e vai a Harã. E ali, irmãos, no caminho, ele tem um momento em que ele para descansar. E aí, ele vai deitar e dormir. Só que antes de deitar e dormir, ele vai fazer uma coisa. Ele vai pegar as pedras que estão naquele lugar e colocar ao redor da sua cabeça. E a pergunta é: por que ele tem que proteger a cabeça? Ele não tinha que proteger o corpo todo? Por que ele se preocupou em proteger a cabeça e colocar uma pedra para ele poder deitar a cabeça ali? Qual é o mistério que está por trás disso? Amados, a mente humana precisa ser blindada. Lógico que não dá para a gente falar para a pessoa que está lá no mundo, para ele blindar a mente dele, porque ele não sabe o que nós estamos falando. Isso é uma blindagem espiritual. E Jacó vai usar pedra para blindar a cabeça dele. Essas várias pedras, depois no texto, vão ser chamadas de a pedra. Então, as pedras, plural, se transforma na pedra, singular.
A tradição judaica diz que essa pedra, ela é conhecida hoje como Even Shtia, ou a pedra de esquina, tá? E tem uma coisa muito interessante, irmãos, porque essa pedra hoje, ela está em Jerusalém. Ela está debaixo da mesquita da cúpula dourada, e essa pedra, ela tem um furo nela. É uma rocha na realidade, e ela tem um furo nela. Sabe como é o nome dessa pedra? Aperfurada. Traz alguma coisa à sua mente? Segundo os nossos sábios, o Mashiach representa esta pedra, ok? Aí, qual é o segredo aqui? Quem é que estava blindando a mente de Jacó? O próprio Mashiach. E por que ele precisaria ter a sua mente blindada? Para que ele pudesse suportar o que ia acontecer no futuro, quando ele chegasse na casa do seu tio, queria se tornar seu sogro. Então olha só que coisa interessante, o Senhor preparando a vida de Jacó antes de algo acontecer. E aí nós temos uma outra situação que é muito interessante, porque os nossos sábios, eles dizem que Jacó não dormia direito, ele não tinha shalom para dormir. Primeiro porque ele estava com o irmão, e a gente sabe que com o irmão ele não tinha paz de jeito nenhum, né? Ele tinha que cuidar das coisas do pai dele e tudo, ele não tinha nenhuma shalom. Nós vamos ver também o seguinte, que depois, quando ele estiver cuidando das coisas do sogro dele, ele não vai dormir, porque a Torá relata isso, quando ele está tendo aquele confronto de palavras com Labão, ele diz assim: olha, eu não dormia direito por causa do rebanho, passava a noite sem claro por causa do teu rebanho. Mas aqui ele vai dormir, e ele não vai só dormir, ele vai dormir e vai sonhar. Então, veja bem, irmãos, que aquela experiência que ele teve com a pedra trouxe shalom para Jacó, a tal ponto que ele dormiu e sonhou. E o sonho dele foi um sonho profético. Então agora, em nome de Yeshua, eu quero fazer uma coisa aqui com os irmãos. Se você não consegue dormir, eu quero ministrar agora sobre a tua vida, que você durma e sonhe e tenha sonhos proféticos em nome de Yeshua. Que essa pedra, que é a pedra de esquina, que se chama Yeshua, que ele possa tocar agora na sua mente, nas suas emoções, colocar tudo em linha, para que você possa deitar, dormir, descansar e sonhar. Por quê, irmãos? Porque quando acontece isso, no dia seguinte, quando você levanta, você vira um leão ou uma leoa. Então, que isso possa acontecer conosco, assim como aconteceu com Jacó. E aqui, Jacó, ele sonha com a escada, a famosa Sulam de Jacó, e sobre isso, irmãos, eu já tenho um vídeo que fala sobre isso lá no nosso canal, que eu gostaria que você que está nos assistindo agora, pudesse acessar o canal para você saber mais sobre esse assunto, que eu falo detalhadamente sobre ele. Mas o que eu quero tocar aqui, neste momento, é o seguinte: não é só sobre o sonho, é sobre a promessa que é feita no sonho, tá? Porque tem os mensageiros que sobem e descem da escada e tal, e está escrito assim: o Senhor fala com ele: eu sou o eterno Elohim de Abraão teu pai, o Elohim de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nós já ouvimos isso de quem? O Senhor falando com
Abraão. Depois ele repete essa promessa para Isaac. Agora ele fala de novo com Jacó. Então, eu quero mostrar para você como o Senhor é tremendo em fazer com que a sua promessa não seja esquecida. Quando ele promete alguma coisa para alguém, ele não se esquece daquilo que ele prometeu. E aqui ele está reafirmando alguma coisa dessa para os nossos patriarcas. E ele disse assim ainda: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido tudo que tenha falado. Irmãos, essa palavra é suficiente para Jacó acreditar no seguinte: ele estava indo para a casa de Labão, ele ia voltar, mas ia ficar tudo bem na volta. Agora, nós já sabemos, nós acabamos de ler a Torá, nós já sabemos que foi uma vida conturbada de Jacó com Labão. E por que a vida dele foi conturbada? Porque Jacó tinha sonhos, tinha aspirações, mas o seu sogro tinha outro tipo de ideias, tá? E quando eu falo de sonhos, essa palavra sonhar em hebraico é halam, e ela significa ser forte e ser saudável. Então quem sonha, fica forte e tem saúde mental e consequentemente saúde física. Tem gente que reclama, né? Porque vocês são sonhadores, que vocês acham que as coisas vão ser tudo desse jeito. Não é não, irmãos. O que nós estamos fazendo é exercendo o poder da palavra. Quem sonha para poder ser forte, sonha para poder crescer, sonha para poder ter saúde. A saúde física depende da saúde mental. Tem uma pergunta, irmãos? Então vamos continuar aqui. A palavra fala para a gente agora sobre o encontro que Jacó tem com a sua futura esposa, né? Porque ele chega lá no local, e quando ele chega lá, ele acaba vendo alguns rebanhos, e ele pergunta: peraí, mas onde que está? Vocês conhecem a família de Labão? Eles falam: conhecemos sim. E ali está vindo a filha dele, que é Rahel. E fala assim: mas por que vocês não tiram logo a pedra do poço para vocês poderem dar água para o rebanho? Precisa apacentar, o dia está alto, ainda precisa apacentar o rebanho. O que ele faz? Ele diz assim: nós estamos esperando todo mundo vir para poder tirar a pedra sobre a boca do poço. Vocês não se lembram que Jacó era um homem estudioso de Torá, né? Qual que era a diferença dele para Esaú? Isso aqui, a inteligência, mas também a espiritualidade. E aí, irmão, você imagina que o estudante de Torá vai ser o quê? Uma pessoa que não vai ter muita força física, porque o negócio dele não é pegar na enxada, o negócio dele é estudar. Só que agora Jacó revela algo que ninguém sabia até aquele momento. Ele vai lá, pega a pedra sozinho, tira a pedra, dá de beber para o rebanho de Labão, chega perto de Raquel, dá um beijo no rosto dela e diz para ela quem ele é. E ele chora. E por que isso, irmãos? Porque quando ele está ali, diante daquela mulher, daquela menina, né? O que ele vê? Alguém sabe dizer? Ele viu a sua alma gemer.
Por que você acha que ele chorou? Ele chorou não foi de tristeza, ele chorou de emoção, com certeza. Ele se alegrou com aquilo que ele viu, tanto que Rahel sai correndo, vai até a casa do pai e conta tudo o que aconteceu. E aqui, irmãos, eu gostaria de mostrar algo para você. Eu quero começar a mostrar algo para você, porque eu acho que isso aqui é muito importante. Jacó tem um perfil, inclusive um perfil emocional, que é muito interessante o perfil dele. Como é que foi formado o perfil de Jacó? Alguém sabe dizer? Na yeshiva. E no relacionamento que ele teve com o Senhor e que ele está tendo ainda. Um pouco antes disso, quando Jacó tem aquela experiência toda com o Senhor, ele faz um voto, dizendo: se Elohim for comigo e me guardar na viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Eterno será por criador. Porque ele pega uma pedra, quando ele tem um sonho, ele erige uma coluna, e ele fala assim, que aquela coluna vai ser a casa do Eterno. Os nossos sábios dizem que aquela coluna foi erigida em Jerusalém, onde foi construído o templo. Então ele diz que aquele lugar seria a casa do Eterno, ou seja, ele foi e profetizou. E ele disse assim: e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então, eu queria mostrar para você que ele tem um perfil voltado para as coisas do Senhor. Ele quer obedecer. E quando ele se encontra com Rahel, o que ele vê? A alma gêmea dele. Uma mulher que certamente tem um perfil parecido com o dele, em algumas coisas oposta, mas complementando a vida dele. É engraçado a gente falar isso, irmãos, porque as pessoas procuram pessoas iguais para se casarem, né? Mas na realidade tem que procurar a pessoa que é diferente. Não vai dar para casar com alguém que é igual. Já imaginou se o marido e a mulher gostam de azul? A casa vai ser que cor? Os móveis? As roupas de cama? Meu pai, ninguém vai aguentar, é só azul na casa. Então, por que as pessoas têm que ser diferentes e complementares? Porque um vai preencher a necessidade do outro. E eu não estou falando só de coisas físicas, eu estou falando de coisas mentais, eu estou falando de coisas que estão ligadas às nossas emoções. Então, quando Jacó vê Rahel, o que ele vê? Ele vê a contraparte dele, o complemento dele, por isso ele chora de alegria. E quando ele chega, então, Labão vai pegar ele lá na beirada do poço, leva ele para casa. E ele fica um mês inteiro com Labão, trabalhando para Labão. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque Labão viu quem era Jacó. Labão olhou e falou assim: esse meu sobrinho, ele trabalha bem, esse homem ele é bacana. O que Labão percebeu? Eu quero que ele fique aqui comigo. Por quê? Quando Jacó chegou na casa de Labão, o clima espiritual mudou. E Labão começou a ter sucesso. Não porque ele era muito bom, mas porque Jacó carregava isso. E nós vamos perceber que na Torá isso estará sendo informado. E aí, irmãos, eu gostaria também que você pudesse parar para pensar no seguinte: onde nós andamos, nós carregamos a bênção do Senhor. E tudo aquilo que a gente coloca a mão, o Senhor traz sucesso.
quê? Porque está escrito que através das nossas vidas as nações da terra seriam abençoadas. Então nós carregamos a bênção sobre nós. Até aqui vocês estão entendendo? Ok? Qual é a conversa que Labão vai ter com Jacó? Gênesis 29:15. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Vocês entenderam esse versículo aqui? Vocês entenderam? Não? Vou explicar. Você acredita que a Torá está viva? A Torá está viva? Então é como se o Senhor estivesse dizendo aqui para cada um de nós: você vai me servir de graça? Declara-me quanto você quer ganhar. Qual que é o salário que você quer? Isso eu estou perguntando para você que está assistindo a gente também agora. Aqui ninguém respondeu. E você, qual é o salário que você quer ganhar? Ah, Rabino, mas será que é assim? Se eu pedir, o Senhor dá? Mas você acha que nós servimos ao Senhor de graça? Você acha que Ele não dá para a gente uma recompensa nessa terra e depois o mundo vindouro? Lógico que dá. Agora, eu quero ganhar X reais, mas eu tenho que me preparar para ganhar X reais. Os irmãos entenderam? Não dá para mim querer ganhar algo para o qual eu não esteja preparado. Então é necessário que eu me prepare. Por isso, irmãos, qual foi o salário que Jacó vai pedir para Labão no primeiro momento? Tá? Veja bem que ele vai determinar isso. E Jacó está escrito assim: e Jacó amava Rahel e disse: 7 anos te servirei por Rahel, tua filha menor. Os irmãos ouviram isso? As palavras dele foram muito claras, certo? Ele está dizendo assim: 7 anos te sirvo por Rahel, tua filha menor. Ora, quando ele disse isso, Labão responde: melhor é que eu a dê do que a dê a outro varão, fica comigo. Ou seja, o negócio está fechado. Amados, eu quero mostrar para você uma coisa. Como é que é a personalidade, o caráter, o perfil do ímpio? O ímpio, ele compra e não paga, ele promete e não cumpre, ele faz uma série de coisas para te prejudicar, para te roubar, e ele acaba depois querendo virar o jogo para cima, querendo se colocar como inocente e colocar o justo como culpado. Um verso depois, já se passaram 7 anos, está escrito assim: e disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Quem que é a mulher de Jacó? Ele estava trabalhando por quem? Rahel. Então, você acha que Labão não sabia que era Rahel? Lembra que se passaram 7 anos. 7 anos, irmãos. Veja bem, está escrito assim: e reuniu Labão todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde tomou Leia, sua filha, e trouxe Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zipa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel? Por que então me enganaste? Eu quero agora mostrar para você algo, que eu acho que isso aqui é muito tremendo, irmãos.
Veja só o que é uma pessoa não ter palavra. O acordo foi feito por Rachel, e aí Labão dá Leia, e ele pergunta assim: por que você me enganou? E a palavra enganar aqui em hebraico é Ramam, e ela significa iludir, enganar, desorientar. Agora você imagina que uma pessoa luta para receber uma coisa, paga por aquilo e recebe outra. Como é que essa pessoa vai ficar? Desorientada. E o que é estar desorientada? É não saber o que fazer a seguir. A pancada que ele levou foi tão grande que ele acabou ficando sem saber. E agora? Eu acabei de possuir Leia, eu mantive um contato físico com ela, achando que era outra. Isso é muito sério, irmãos, porque isso chama-se trapaça. E aí nós vamos ver uma coisa muito interessante, porque a dialética, digamos assim, a forma como Labão vai justificar isso, qual é? Aqui entre nós, a gente não dá a mais nova antes da mais velha. Um cara desonesto, vamos abrir o português aqui, safado. Por que ele não falou para Jacó: olha, aqui a gente tem esse costume? Jacó ia falar assim: muito obrigado, eu vou embora, porque não é o que eu quero. Eu não vou me casar com uma mulher que eu não amo, que eu não quero, ela não é minha alma gêmea. A gente vai perceber isso, irmãos, porque Jacó vai ficar muito bravo com isso, e depois ele vai rejeitar ela. Está errado isso? Não está errado. Por quê? Porque ele foi surpreendido com algo que não era para que acontecesse com ele. Então você está vendo uma coisa, irmãos, que Jacó teve que ser trabalhado no seu caráter, primeiro com Esaú lá atrás, agora com Labão. Ele promete, mas não cumpre. Ele engana, e ele vai fazer de tudo para manter Jacó. Por quê? Porque Jacó carrega a bênção. Isso é uma outra questão que a gente precisa parar para entender. Nós carregamos a bênção, mas não é porque nós carregamos a bênção que as pessoas têm que enganar-nos e fazer com que nós sejamos obrigados a servir da forma como eles acham. Porque quando a pessoa pergunta assim: quanto que você quer ganhar? O que ele está querendo dizer? Eu vou pagar o que eu te prometi. Está claro isso, irmãos? Então não pode haver engano, não pode haver. E aí Labão diz para ele assim: não, cumpre a semana, porque o casamento dura uma semana. Então ele está dizendo o seguinte: ó, cumpre essa semana dela, da Leia, o rito do casamento, depois você pode ficar com Raquel. Mas ele queria que Raquel fosse a primeira, não Leia. Raquel já não foi a primeira, agora ela é a segunda. E aí Labão vai falar uma coisa para Jacó: você vai receber Raquel e você serve mais 7 anos por ela. Ou seja, o acordo era 7, agora ele já jogou para 14. Veja bem como ele está se aproveitando de Jacó. E eu estou aqui tentando traçar para você o perfil de Labão, porque a gente vai ver lá na frente os filhos dele reproduzindo o seu caráter, reproduzindo as suas palavras, as suas atitudes. Então,
a gente vai perceber uma coisa, irmãos. A família, ela é o reflexo dos pais. Por isso, quando nós recebemos Yeshua, alguma coisa tem que ser quebrada do nosso passado, das coisas erradas, dos padrões errados que nós trouxemos, dessas configurações que foram inseridas na nossa vida para fazer com que o nosso caráter ficasse distorcido. Ah, eu vou mentir, não tem problema, mentirinha. Ah, eu vou fazer isso aqui também, não tem problema. Ah, eu vou prometer e não vou cumprir. Ah, o que é isso? Isso aí não tem nada a ver. Mas para o Senhor, isso é super importante. E uma coisa interessante que vai acontecer aqui, que essa é uma coisa que a gente não consegue entender. Como Jacó passa a desprezar Leia, o Senhor então inverte a coisa. Ele abre a madre de Leia e fecha de Raquel. Muito interessante. Isso aqui, eu particularmente falando, eu não tenho explicação para isso, sabe? E isso aqui a gente vai expor agora um outro racha dentro da família de Jacó. Porque essas duas meninas, essas duas mulheres, né, agora vão conflitar, vão ter um conflito entre si, e esse conflito vai expor parte do caráter das duas. E qual é o problema que elas têm entre si? Eu acredito que quando Jacó chegou na casa de Labão, ele já tinha visto Raquel. Lembra que ele tinha dado um beijo no rosto dela, tudo mais, né? Ele já sabia que ela era a alma gêmea dele. Porém, quando ele chega na casa de Labão, ele vai conhecer quem? Leia. Quando ele conhece Leia, o que deve ter acontecido com Leia? Deve ter se apaixonado por ele. Meu pai. E isso deve ter sido dito para quem? Para Labão. Quando Jacó fez o acordo, já havia provavelmente um plano por trás disso, para que Leia fosse entregue primeiro, para depois Raquel assumir o lugar. Os irmãos entenderam que isso é um problema sério. A irmã mais velha não era tão bonita quanto a mais nova. E aí, o que aconteceu? Ela ficou com ciúme da mais nova. Simplesmente ciúme. E teve inveja dela, porque ela ia se casar, Rahel ia se casar com um homem que era um espetáculo de homem. Passou um mês lá e revolucionou a vida da família em um mês. Ela olhou aquilo e falou: eu quero esse cara para ser meu marido. Mas quem é que estava no caminho dela? Rahel, meu pai. Por isso, irmãos, nós vamos ter uma situação aqui, que na família existe um problema sério, emocional. Essa família é desestruturada emocionalmente. E o que Jacó vai levar para a família? Ele vai levar para a família justamente esse equilíbrio emocional, para que a família possa então ter um outro padrão de vida. E agora, quando a Torá diz que Leia concebeu, né, e deu à luz um filho, e a gente vai entender também uma outra questão aqui, que Jacó era um homem justo, ele era um tzadik. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele nem podia não tocar mais em Leia. Ele não amava essa mulher. Os irmãos concordam comigo? E por que ela concebe? Porque ele estava fazendo as obrigações de marido. Porque ele era um tzadik, era um justo. Olha isso, irmãos. Eu preciso mostrar isso para você poder entender como que isso aqui funciona. Ele não amava ela, mas ele tinha se casado com ela, enganado, mas ele casou.
Ele, como ele era um homem justo, ele não ia deixar de cumprir as obrigações de marido para com ela. Lembra que ele estava na casa do sogro? E ali qualquer deslize dele podia inclusive ter outros problemas, porque o sogro não era uma pessoa correta. Então a situação de Jacó é uma situação muito complicada. E aí eu gostaria que você parasse para entender uma coisa. Por vezes nós estamos dentro dos nossos círculos familiares que nem sempre são restaurados. Às vezes as nossas famílias não foram restauradas, mas há uma necessidade de restauração. Não dá para manter o mesmo padrão. Então tem que ter uma cura interior. Para quê? Para que o pai, a mãe, os irmãos possam passar a ter um relacionamento diferente, os filhos, para que nós não transmitamos para os nossos filhos essa insegurança, essa raiva, essa personalidade que é enganadora, como é o caso de Lavã. E você vai ver que aqui as meninas, elas começam a conviver com Jacó, elas começam a mudar, mas lá no final, na hora de ir embora, Rahel faz o quê? Rouba os ídolos do pai. É como se ela estivesse dizendo assim para ele: você fez tudo isso comigo, agora eu vou levar aquilo que você acha mais importante. Isso é um reflexo da raiva que ela carrega do pai. Os irmãos se lembram que na leitura da Torá nós lemos o seguinte: as meninas falaram assim, que ele vendeu-as e comeu tudo aquilo que Jacó deu de dote. Os irmãos estão percebendo isso? Então as meninas também têm esse sentimento em relação ao pai, porque elas conheciam o pai que tinham. Então, ao invés do pai aproveitar, e aqui tem um outro lado da moeda, Lavã podia olhar e falar assim: eu tenho a chance de ter comigo um sadique, esse é um homem de Deus, vou olhar para ele, eu estou vendo que o Eterno é com ele, vou olhar para esse homem e vou mudar. Ele mudou? Alguma coisa aconteceu de positivo? Pelo contrário, isso vai piorar, porque ele vai ver na bondade de Jacó uma oportunidade dele ascender sobre ele e ganhar dinheiro em cima do genro. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Tudo começa com a família, né? Tudo começa com a família dentro do lar, né? A gente estava vendo o perfil dele lá atrás, quando Eliezer vem buscar a noiva. Ele já abraça Eliezer com o interesse do outro, né? Já começou o interesse aí. Outra coisa, ele toma a frente do pai para falar sobre Rivka, sobre Rebeca. Quer dizer, ele já tem um perfil aqui atrás, né? Agora ele tem família, né? Antes era só o irmão, agora ele tem uma família. Ele tem essas meninas que também, essas meninas, parece que tem problema, porque é difícil ir numa casa, uma irmã ser a bonitona, toda nova, bonita, os homens ficam tudo doidos com ela, e tem a outra que é feia. A feia, o olho é torto, ela é feia, ela é mais velha, quer dizer, já cria um ciúmes entre as duas. Por quê? Porque, né, a outra é mais assim bonitona. Então já tinha essa rivalidade ali dentro, né? Agora chega um homem bonito, estudado, um intelectual e gosta da bonita. Voltou de novo, gosta da mais nova, da bonita, e a mais velha está de lado, né? E os sábios dizem também que Leia tinha muito medo de que, porque quem tinha que casar com ela era Elisave. E ela tinha muito medo disso, né? Porque, imagina, casar com aquele homem. Então, ela já tinha essa trauma, né? Poxa, vou ter que casar com Elisave ainda. Então,
toda uma estrutura familiar. Como que você tem criado os filhos? Em que estrutura que você tem criado? Como que você cuida de, às vezes tem 2 filhos, 3, como que está sendo a forma como está mostrando para cada um, a importância de cada um? Porque com certeza Labão não dava importância para Leia, né? Leia era mais uma, né? Então agora começa esse atrito. E outra, como a cabeça desse homem vai ter que ser boa, porque em uma semana ele tem 4 mulheres. Não é fácil, né? É verdade. Em uma semana ele tem 4, que ele vai ter que daqui a pouquinho, 2 ele tem que dar assistência rápida, mas daqui a pouco 2 ele também vai ter que dar assistência. Então assim, como a mente tem que estar boa, né, também. E você falou uma coisa interessante, né, Beth? Você tocou um ponto que eu acho que a gente precisa também parar para considerar, né? Como que a cabeça de Jacó, a mente dele, as emoções dele tem que estar em linha, para que ele não faça besteira também, porque era uma, vira 2, depois transforma em 4. Olha a cabeça de um camarada desse. A pessoa sai para casar com uma, volta com 4. Que horror, né? Uma mulher já é complicado, imagine 4. Você que está nos assistindo aqui, você que é casado, sabe o que eu estou falando. Que bênção é, né? Imagina 4 mulheres naqueles dias, aleluia. Como que é, né? Vamos voltar para o assunto da Torá aqui. Então eu quero agora, eu sou um parênteses, né, irmãos? Vamos mostrar uma outra coisa aqui. Quando Leia dá à luz a um filho, ela concebe, deu à luz, o nome desse menino é Rúben. Porque ele significa: o Eterno atendeu a minha aflição. E ela disse assim: agora me amará o meu marido. Aquela ilusão de achar que filho segura casamento. E aqui não é nem um casamento, aqui é o amor do marido. Mas a Leia acabou se esquecendo do que foi feito lá atrás, porque o homem, ele tem uma questão que é muito interessante. A gente pega e perdoa tudo mais, mas aquilo que é feito lá atrás, muitas vezes a gente não esquece, a gente não consegue tirar isso da nossa mente, em definitivo. Então toda vez que ele olhava para Leia, ele lembrava do quê? Fui enganado. Essa não é a mulher que eu queria, mas é a mulher que eu tenho que suportar aqui na minha casa. Então imagine para ele como era tratar com essa questão. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que ele era um tzadik, era um justo, porque emocionalmente ele tinha que saber lidar com essa situação. Agora está nascendo o primeiro filho dele, tá? É o primogênito dele, e é justamente de Leia. E a coisa vai escalando agora, porque a Torá diz assim, que a Leia concebeu outra vez, e ela dá à luz a outro filho, chamado Shimeon, ou significa, o Senhor me ouviu, ou ouvi do Senhor, né? Então imagina agora que essa mulher depois vai ter um terceiro filho, e vai chamar o nome dele Levi, que significa junto. Você vê que todos os nomes dos filhos dizem respeito a quê? A situação emocional de Leia. Ela está sempre tentando trazer Jacó para ela, mas ela nunca consegue. E parece que quando nasce o 4 filho, ela para. Só parece. Aquele parece que foi um momento de lucidez de Leia, porque ela deu a luz ao 4 filho, dizendo: desta vez louvaria o Eterno. Por isso chamou o seu nome Yehudá. Tá? Então é muito interessante aqui, porque quando a gente pega aqui a palavra Yehudá em hebraico, ela tem um segredo aqui dentro dela. A palavra Yehudá, ela tem um tetragrama dentro dela. E ela tem a letra Dalet. Então, quando você tira o Dalet para fora do tetragrama, você tem uma outra revelação. A palavra Dalet significa porta. E o nome Yehudá, louvor.
Então, quando nós pegamos as três coisas, o louvor é a porta para acessar o eterno. Tem um segredo aqui em hebraico, tá? Isso é uma coisa muito linda, porque essa palavra depois ela vai se tornar a forma de apresentar, de denominar o povo que vão ser os judeus, advindo de onde? Desse filho que ela louva. No momento de lucidez dela, falou: pronto, vou louvar o Senhor agora. Vou tentar apagar as mágoas do meu coração agora e vou louvar o Senhor. Mas ela ainda está carregando um peso, porque ela não está restaurada. E aí, irmãos, tem uma outra coisa muito interessante aqui, porque Rahel está vendo essa irmã dela tem já 4 filhos. E ela não dava filhos a Jacó. Aí a Torá diz assim: teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Quem é que falou essa frase também? Os lembram? Sara. Falou para Abraão que ela queria ter filhos. Ele falou: peraí, calma aí, eu não estou no lugar da terra, não. Calma aí, ué. Aí o que Sara faz? Entrega Agar. O que Rahel vai fazer? Vai entregar a serva dela. Só que a diferença de Agar para a serva de Rahel é que aqui não vai haver a competição que houve com Agar. Agar achou que era melhor do que a sua senhora. Aqui não vai acontecer isso não. Então, muito interessante a gente ver isso aqui, porque parece que as servas das meninas, elas tinham um relacionamento de irmãs. O que dá para a gente perceber aqui é isso. Então, Bila é entregue, Jacó a possui e ela engravida. E aí, qual é a palavra de Raquel? Gênesis 30, verso 6 diz assim: então disse Raquel: julgou-me Elohim e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. É interessante, irmãos, que daqui vão sair os juízes de Israel. Vão sair os juízes. Muito interessante isso, porque aqui vai ter pessoas que vão ser versadas na Torá e no julgamento. E uma outra coisa também bem interessante é que agora vai começar a disputa por quem tem mais filho, porque agora Rahel achou um jeito de engravidar, ainda que através da serva, mas ela achou um jeito de engravidar, então agora vai ter uma disputa. E aí continua, né? Bila faz as vezes da sua patroa e novamente consegue. Aí diz assim, Gênesis 30, verso 8: então disse Rahel: com lutas de Elohim tenho lutado com minha irmã e também venci. Chamou-lhe Naftali, que significa lutando. Então olha só que interessante isso. O nome desses filhos, eles expõem um problema familiar entre essas duas mulheres. E as servas estão entrando, caindo de paraquedas num problema desse, e vendo que a coisa está ficando cada vez mais séria, e os números de filhos aumentando. E aí, como Leia viu a atitude de Rahel, né? E ela também dá Zilpa agora para Jacó, agora tem a 4ª mulher. Olha só, eu fico imaginando como é que ele administrou tudo isso. E de repente Rahel chegou e falou assim: eu não estou dando a luz, vou pegar Bila e dar para você. Aí depois Leia fala assim: olha, eu também não estou dando a luz, mas vamos fazer o seguinte, vou te entregar a Zilpa aqui, tá? Você se vira aí, meu filho. Fala no microfone. Rodízio? Misericórdia. Gente, vocês entenderam a cabeça delas? Há uma competição, irmãos. Dentro da família tem uma competição, e a pergunta é: para que a competição?
Lógico que nós sabemos que, dentro da tradição judaica, uma mulher estéril era considerada amaldiçoada. Rahel sabia disso. Qual era o temor dela? Ela está carregando uma maldição vinda de quem? Do pai e da mãe. Rabino, mas como assim? O pai e a mãe podem ter feito alguma coisa que no reino espiritual dava legalidade para que ela não tivesse um filho. Meu pai. Por isso, irmãos, isso é uma coisa muito complexa, que não dá para a gente explicar agora, mas eu quero que você pare para pensar que algumas coisas que acontecem nas nossas vidas podem ser resultado daquilo que os nossos pais fizeram no passado. E a gente precisa ir lá atrás e quebrar isso, e pedir ao Senhor para quebrar isso. Aí a pergunta é: Rabino, mas como é que eu vou ter esse discernimento? A resposta é muito fácil. Quando você estiver vivendo uma situação em que você não achar saída. Tem que ter uma saída. Tudo tem que ter uma saída, irmãos. Não é possível que um problema não tenha uma solução. A tradição judaica diz que toda vez que o Senhor permite que um problema chegue para nós, é porque a solução já está a caminho. Nesse caso, tem que ter uma solução. Então, alguma coisa aconteceu na família para que isso ocorresse. E aí, agora Rahel está precisando lutar para que isso seja quebrado. Tá? Então vamos lá. Aí a Leia entrega também a Zilpa, e aí a Zilpa vai engravidar, e Leia diz assim: afortunada. Ela chama a criança de Gad. Gad é fortuna, sorte, né? Sucesso. Então é mais ou menos assim: poxa vida, na primeira já deu certo. Essa minha serva aqui é muito perto, né? O negócio estava bom aqui, já de primeira deu tudo certo. Então aí ela continua, né? A serva de Zilpa, de Leia, né? A Zilpa, ela tem que dar um segundo filho e chama o seu nome Asher, que significa feliz. Olha só como já mudou o nome dos filhos. Queria que você parasse para perceber que Leia já mudou. Parece que por dentro do coração de Leia está havendo alguma coisa diferente. Parece que Leia está num processo de cura. Vamos tirar dúvida? Vamos tirar dúvida? Gênesis 30:14 diz assim: e foi Rúben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Rahel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. A mandrágora, segundo os nossos sábios, né? A mandrágora é chamada de Dudaim, né? Que ela vem do hebraico Dodim, significando paixão ou amor carnal. E segundo os nossos sábios, isso é um afrodisíaco que permite que a mulher conceba. Ok? Aí, quando Rahel diz isso para Leia, ela explode. Ela diz assim: você queria roubar o meu marido, agora você quer roubar as mandrágoras do meu filho? Como assim? Jacó queria casar com ela? Como é que ela abre a boca para falar isso? Por que eu quero mostrar isso para os irmãos? Para mostrar para você que as marcas que essa mulher carregava eram muito mais profundas do que a gente imagina. Parece, irmãos, que ela tinha sido curada pelo nome das crianças, mas não tinha sido ainda não. E aí a gente vai perceber uma outra coisa, irmãos: como nós precisamos ser curados nas nossas emoções. Rabino, como é que a gente faz isso? Detecta o problema,
procura ajuda, vem conversar, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo para arrancar isso. Se tiver pecado no meio, vamos orar para que isso possa ser quebrado. Os irmãos estão entendendo? Para que haja uma cura interior. Porque isso, irmãos, vai fazer com que haja uma mudança na nossa personalidade. O nosso caráter só será retificado quando houver uma cura que vai transformar a nossa personalidade. Aqui Léia não estava ainda transformada, tanto que ela expõe isso, ela diz que a irmã quis roubar o marido dela. Isso é muito sério, irmãos, porque mais para frente o pai dela vai falar a mesma coisa para Jacó em relação aos filhos e aos netos. Você percebe que isso é um problema familiar? Você percebe que as frases são iguais? Está havendo uma reprodução aqui de uma situação em que a filha está falando uma coisa, mas o pai vai dizer a mesma coisa, os irmãos vão dizer a mesma coisa. Por quê? Jacó vai crescer tanto, irmãos, que os irmãos, os filhos de Labão, os irmãos das meninas vão dizer que Jacó roubou o pai dele e que ele fez fortuna roubando Labão. Mas a Torá mostra que ele trabalhou 14 anos para ficar com as meninas e depois ele vai trabalhar mais alguns anos, mais 6 anos para poder enriquecer. Então você percebe aqui que tem um problema familiar que é muito sério e que essa questão de roubar, ela está sempre voltando à tona, quer dizer, uma forma de, como é que eu vou dizer isso, de prejudicar alguém, de infamar alguém, chamando essa pessoa de ladrão, dentro da própria família. Uma irmã falando isso para outra porque sente ciúmes, sente inveja uma da outra, e aí começa a escalar, e isso começa a ser liberadas palavras que vão prejudicar a vida destas pessoas, e vão prejudicar o relacionamento familiar. Rabino, como é que a gente controla isso? Não controla. A gente tem que lidar com a situação, mas a gente não pode controlar a boca do outro. Obviamente, irmãos, nós podemos controlar os nossos lábios. Tem que controlar. A gente tem que olhar para a situação e falar assim: eu não posso abrir a boca e falar tal coisa. Ah, mas eu falo o que vem na minha cabeça. Lembra que isso tem um preço. Lembra. Entendeu? Eu era assim. Eu falava o que vinha na cabeça, eu falava mesmo. E eu falei, e está aqui a Rebeca. E uma coisa que ela dizia sobre mim, ela falava assim: você era muito duro de boca. Ou é mentira, Rebeca? E eu estou falando uma coisa aqui, irmãos, porque hoje eu tenho um testemunho de que eu consegui mudar muito nesse aspecto. Controlar a língua. O que faltava para Léia? Controlar a língua. Irmãos, dá licença, eu vou tirar esse talite aqui porque está escorrendo toda hora. Então faltava isso. Controlar a boca, não precisa fazer isso. Vai magoar a ela, a irmã, porque ela vai ficar magoada, aos filhos. Então você vê que isso vai gerar problemas na família, graves problemas na família. Então, fala, Rebeca. Vou passar de volta um pouquinho, vou voltar para a família. Fala mais alto. Por isso que o inimigo quer tanto acabar com a família, núcleo familiar dentro de casa. Isso vai ser tão prejudicial, essa rivalidade entre as duas, que vai dar lá na frente com Yosef. Por ele ser o filho de Raquel, né, ele vai ser prejudicado dos irmãos. Olha como que isso está uma cadeia.
a filha mais velha dessa maneira, do jeito que empurrou para ela, para Jacob, quer dizer, não respeitou a moça também, né? Não quis saber se ela queria, se ela não queria. Quer dizer, foi um negócio todo atropelado. Agora está dando esse problema com os filhos aqui. Quer dizer, o nome do filho é o problema da mãe e da irmã. Como é que você chama? Meu nome é Dan. Por quê? Porque o Senhor julgou. Então, cada nome é uma luta, né? E mais pra frente vai ter um problema com um dos filhos dela, né? Quer dizer, está caminhando, né? Então, tudo chama-se lar. A prioridade é o lar. Por isso que o menino está destruindo as famílias. É verdade. Porque é no lar que tudo começa, né? É verdade, Bebete. E aproveitando sua palavra, Bebete, fica com o microfone, porque acho que gostaria que você comentasse mais algumas coisas. É importante a gente ver o seguinte, irmãos: o que o inimigo tem feito? Trabalhado dentro de casa para destruir o lar. As crianças. Olha só que coisa tremenda. Esses meninos estão vendo o conflito das mães, e estão vendo o pai tendo que lidar com a situação. Só que as duas estão lutando entre si, não estão se importando com o pai, com o marido, com Jacó. E aí, quando Yosef vai nascer, e depois, quando os outros filhos vão fazer tudo aquilo com Yosef, jogá-lo e vendê-lo para os mercadores, eles se importaram com o pai. Eles vão parar para pensar, porque Rachel vai morrer. E Yosef vai ser vendido. Eles vão se importar com o pai? Não. Por quê? Porque as duas não estão se importando com o marido. Elas estão brigando entre si, esquecendo que elas têm um marido e filhos. Você parou para pensar nisso, irmãos? Olha o contexto que a Parashá está trazendo para a gente a nível emocional. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque nós precisamos hoje de ser curados emocionalmente. Não adianta a gente falar assim: eu quero uma vida abundante com Yeshua, aí eu quero conhecer os segredos da Torá. Se nós não estamos bem emocionalmente, como é que nós vamos querer viver essa vida? Como é que nós vamos querer conviver um com o outro se a gente não tem essa transparência dentro das famílias? Então, tudo isso, irmãos, está aflorando e mostrando um problema que, como a Rebelde disse, vem lá de trás. E não é na família de Jacó, é na família de Labão. Os irmãos estão percebendo que o problema está com essas meninas, essas mulheres? Então tudo isso vai agora cair na cabeça de Jacó. E esse homem agora está tentando suportar tudo isso e administrar esse tipo de problema. Porque olha só, novamente Leia vai fazer com que agora ela vai conceber, né? E ela vai ter um outro filho chamado Issacar, que significa galardão. Então, mais uma vez aqui tem essa briga, e o próximo filho é Zebulon, tá? E depois tem Diná, e aí ela para de conceber. Eu vou ter que correr um pouquinho agora, porque nós estamos no fim da Parashá já. Aí, irmãos, Gênesis 30, 22, está escrito assim: e lembrou-se Elohim de Rahel, e Elohim a ouviu e abriu a sua madre. Às vezes a tradução em português engana a gente. Lembrou-se. O que a gente acha? Que ele esqueceu. Mas ele esquece alguma coisa? Não, a palavra lá é zakar, significa dar atenção a, pensar, meditar sobre. Então, o que o Senhor deixou? Deixou a história passar e falou assim: agora, Rachel, eu vou dar atenção para você. Já dei para as outras três aqui, agora meu foco é você. Chega um momento que o foco é você. Alô? A Parashá da semana diz: o foco é
Você. Em nome de Yeshua. E aí, irmãos, a Torá diz que ela vai engravidar e ela vai ter um filho chamado Yosef. Por quê? Ela diz assim: o Eterno me acrescente outro filho. Olha só a diferença de Leia para Rahel. Leia estava preocupada com o marido. Rahel está preocupada com quem? Com o Senhor. Me acrescente outro filho. O Senhor me acrescente. Ela não quer o amor do marido, ela quer que o Senhor possa continuar fazendo o que Ele está fazendo na vida dela. Isso é muito interessante, irmãos, porque esse nome Yosef significa acrescentar, aumentar. E a gente vai ver que Yosef, quando ele foi vendido lá para os egípcios, tudo que ele colocava a mão, aumentava. Tudo que ele colocava a mão, dava certo. Por quê? Porque ele carregava a personalidade do pai. Ele era um tzadik. Olha que no meio de 12, vai ter um que vai se destacar com a personalidade do pai, como um tzadik, um justo, um homem que vai fazer muita diferença na história de Israel e vai ser um protótipo do Mashiach. Olha que coisa linda! E é justamente o filho da mulher amada. Olha que legal isso! Então todas essas coisas mostram para a gente o seguinte, que quando o Senhor dá atenção para alguém, que essa pessoa é a amada dele, o que ele faz? Ele dá um Yosef para você, algo que vai te acrescentar e vai fazer multiplicar aquilo que você já tem e aquilo que você já é, no bom sentido, obviamente. Ele não vai multiplicar coisa ruim, ele vai multiplicar coisa boa, né? Mas ele não multiplica aquilo que não existe, tá? Ele tem que multiplicar aquilo que existe. E você se lembra que o Senhor, todas as vezes que Yeshua fez um milagre, ele pegou alguma coisa que existia e multiplicou. Ele transformou, ele fez com que aquilo trouxesse alegria para as pessoas. Então o objetivo do nascimento de Yosef é justamente esse, é trazer alegria para a família, através de Rahel. E a gente vai ver que isso vai ser tão real, que lá na frente, Yosef tem a oportunidade de punir os irmãos, mas ele não vai fazer. Porque diferente da Leia, Yosef estava curado. Ele não precisava agredir ninguém. Ele pôde liberar perdão e receber os irmãos, tentando compreender o que eles fizeram contra ele. E aí nós temos uma outra parte da tradição judaica que ensina para a gente o seguinte: a providência divina. O Senhor enxergou lá na frente, colocou em Yosef e falou assim: eu vou transformar aquilo que você achou que era aflição em bênção. Aqui tem um princípio que eu quero falar sobre ele, para eu me voltar para Paraxá aqui. Meu querido irmão e minha querida irmã, toda a aflição que você passa, o Senhor vai transformar em bênção, em alegria. Porque Ele fez isso com os nossos pais, com os nossos patriarcas. Se existe esse padrão na Torá, ele é para mim e para você hoje. Então nós chegamos a um tempo em que o Senhor vai transformar a aflição em... Então vamos falar isso, nós vamos transformar a aflição em alegria. Percebe, irmãos? Amém? Então, quer falar alguma coisa? Eu queria comentar uma coisinha. Quanto a gente deve esperar no Eterno, né? Mesmo que ela começou a dar muitos filhos, era desprezada e dava muitos filhos. E na real, lá, paradinha, não dava filho, não ia chorar, né? Não ia desistir e tal. Mas olha o filho que ela deu. Ela deu 2 filhos só. A outra deu 6, né? De uma vez, assim, foi uma
considerado um Mashiach da época dele, né? E Benjamim, que é onde o templo foi colocado. Então, assim, vale a pena a gente esperar. Eu não sei por quê, porque eu sou estéril. Minha irmã tá com uma casa linda, maravilhosa, tem carro, tem tudo, e eu não tenho nada. Não, espere, porque a promessa é para você. O casamento era para você, não era para Leia. Não vale a pena esperar, porque também quando o Eterno falar, agora chega, eu vou dar atenção, aí ele dá de verdade, sempre dá de verdade, mas ele dá algo que é maravilhoso, ele dá Iosef e Benjamim, porque não precisa falar mais nada, né? Foi os que mais fizeram, assim, de saber o seguinte, um menino de ser escolhido para colocar o templo do Eterno, para o Senhor habitar naquele lugar. É verdade. Maravilhoso. E o que você está falando, Rebeca, é tão real que a história continua depois através de Yosef. Yosef vai ter 2 filhos, Efraim e Menashe. Sim. Que Efraim vai ser depois o nome designado para as 10 tribos perdidas. Então as 10 tribos perdidas são chamadas pelo nome do filho de Yosef. Os irmãos entenderam isso? Como isso é tremendo? Então eu não preciso me preocupar com o que os outros estão fazendo, o que está acontecendo com os outros. Eu tenho que ter ciúmes de alguém? Inveja? Não. Eu tenho que ter uma alma curada. Isso eu tenho que ter. A alma tem que estar curada. Para quê? Para que as minhas emoções estejam em mim. Eu vou olhar e falar assim: Senhor, abençoa fulano, mas eu tenho uma promessa. Que se cumpra a promessa que o Senhor fez para mim. É simples assim, irmãos. Então, todas as vezes que eu consigo trabalhar isso no meu homem interior, eu consigo alcançar o nível de Jacó. Dos patriarcas, ele foi o que mais passou, mas foi o que mais viveu a aventura com o Senhor. Agora, não dá para mim falar sobre isso por causa do nosso tempo, mas você vai ver que o sogro dele vai confessar logo aqui, né, que ele tem sido abençoado, o sogro, por causa de Jacó. Um reconhecimento. Lógico que isso não valeu muito, porque o cara não era boa pessoa, mas ele teve que reconhecer, irmãos, que Jacó carregava a bênção. E quando Jacó vai falar para ele só: eu vou determinar o meu salário. Aí é o caso das ovelhas e das cabras. Jacó escolhia, falava assim: vai dar malhado, só nascia malhado. Vai dar salpicado, só nascia salpicado. Vai dar preto, vai dar marrom. O que ele falava acontecia. Irmãos, não é normal isso no mundo. Não é normal uma coisa dessa acontecer. E por que as crias nasciam conforme a palavra de Jacó? Porque ele era um homem justo. E o Senhor sabia que Labão queria enganá-lo, e que Labão queria roubá-lo. Então o que o Senhor fez? Usou o rebanho de Labão para enriquecer Jacó. Eu quero terminar ministrando uma coisa sobre sua vida agora. Que o Senhor use o rebanho de Labão para te enriquecer. O que você não ganhou nos últimos anos, que este ano seja o ano que o Senhor derrame sobre a tua vida, e Ele use o rebanho de Labão para te dar, para entregar de volta aquilo que você foi roubado durante esses anos. Porque assim como Jacó abria a boca e dizia assim: vai nascer assim, você vai dizer assim: Senhor, agora eu preciso disso, o Senhor vai enviar. Senhor, agora eu preciso daquilo, o Senhor vai enviar. Senhor, agora é a hora da gente fazer assim, e o Senhor vai enviar em nome de Yeshua, porque assim é que está escrito na palavra. E quando eles têm essa conversa, Jacó diz assim: você não vai me dar nada, porque não é Labão que dá. Labão disponibiliza o rebanho, ele vai trabalhar, e o Senhor é que vai dar. E eu quero dizer para você: você não vai precisar que ninguém te dê nada. O Senhor vai disponibilizar, e você vai ganhar dinheiro como você nunca ganhou na sua vida.
E você vai ver recursos chegando de todos os lados. E você vai dizer assim, Baruch Hashem, que assim seja. Por quê, irmãos? Por causa da justiça que você e eu carregamos. Nós somos tzadikim desse nosso tempo. Então, assim como aconteceu com Jacó, vai acontecer comigo e com você. O Senhor vai disponibilizar isso para você. Você vai colocar a mão e as coisas vão decorar. E assim você vai ver o sucesso e a bênção sobre a tua vida em nome de Yeshua. Assim como aconteceu com o nosso querido Jacó. E tudo aquilo que ele dizia que era o salário dele, vinha para a mão dele. Então o Labão nunca pôde dizer assim, você me roubou. Porque quem determinava o salário era ele. Então tudo que ele determinou aconteceu, ou seja, a voz do profeta falou mais alto, a palavra profética se transformou em realidade e ele nunca pôde ser acusado de ser ladrão. E quando os filhos de Labão disseram que ele era ladrão, eles estavam mentindo acerca de Jacó. Foi por isso que o Senhor tomou a causa para ele. Então, quando alguém tentar te prejudicar, quando alguém tentar te passar para trás, você entrega a causa na mão do Senhor e diz, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu agi com honestidade e com a cavanar, com a intenção de coração correta. Faz aquilo que o Senhor tem que fazer agora, em nome de Yeshua. Alguma pergunta, irmãos? Então, você que me acompanhou até agora, quero deixar um recado para você. Continue acessando o nosso canal e dá um like aí, favorite o nosso vídeo e mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.